Por favor, podem vir. Confiram agora um painel Uma Igreja em Vários Lugares, com Marcelo Kawamura, Vitor Amar, Juliana Monteiro, Kleber Castellani e Érica Castellani. Muito bem, fica à vontade, gente, pode sentar aí, fica em casa, todo mundo bem. Gente, bom demais estar aqui com vocês e a gente tem a oportunidade de conversar de um tema tão especial e que tem morado no nosso coração já nos últimos meses e que a gente quer compartilhar um pouquinho com vocês. Antes da gente seguir, vou pedir para vocês se apresentarem um pouquinho, começando aí do Marcelão. Apresenta para a gente nome, quanto tempo está aqui na vida, as áreas que serve aqui. Essa é pegadinha, não estava esperando. Aqui é ao vivo, quem sabe faz ao vivo. Eu estou preparado, hein? Mas meu nome é Marcelo Kawamura, estou aqui desde o dia 0, assim como o Thiago. E alguns acho que me conhecem aqui, eu sirvo em vários lugares. E geralmente aqui na administração, operacional. Mas onde precisar eu estou indo, por isso que eu estou aqui. Finlândia. Nosso missionário na Finlândia, hein? Lá. Eu sou a Juliana Monteiro. Cara, eu tô tremendo, pode? Posso cantar? Mas eu tô aqui na vida há 5 anos, é uma alegria servir na vida, também sirvo em alguns ministérios. E eu tô muito feliz de estar aqui nesse modelo diferente. Muito bom. Amém. Aproveitando que está passando por aqui por mim também, meu nome é Vitor. Eu faço parte da equipe de pastores aqui da Vida Church e estou aqui, vai fazer 3 anos agora em novembro, comecinho de novembro. E servindo também, gente, junto no que a gente puder servir, estamos juntos. Eu sou Érica Castellani. Opa, boa quase. Oi? Aí. Eu sou Érica Castellani, eu estou aqui desde a igrejinha. Ó. Desde o começo também, maravilhoso, né? Ver tudo isso acontecer, crescer junto. E eu sirvo com as mulheres no Vida Coffee e faço parte do grupo de pastores também, que eu amo muito, servir com todos. Oi, gente, eu sou o Kleber, boa tarde. Esse pezinho da Érica balançando assim, ó. Eu tenho um monte de vídeo desse pezinho dela, desde quando a gente começou a namorar. Eu sou o Kleber, sou esposo da Érica, os nossos filhos não estão aqui, o Léo, o Caio e a Sofia. Eu estou com ela desde o começo aqui também, desde o primeiro culto, que foi na casa do pastor, né? Hoje eu estava passando no centro de Wintergarden, agora aqui na hora do almoço, e eu lembrei assim do primeiro sábado que eu fui ali, nós fomos com eles, e eles colocaram aquelas camisas, lembra, Marcelo? Aquela camiseta branca da vida, grossa pra caramba, estava um calor. E foi num sábado como hoje que a gente saiu meio que evangelizando ali no centro da cidade. É um prazer estar aqui, gente. Amém, amém. Obrigado, pessoal. E voltando a falar um pouquinho do nosso tema, o nosso tema agora para esse painel é uma igreja em muitos lugares. E isso tem sido uma realidade para a gente já há alguns meses, na verdade há alguns anos, mas de maneira muito especial nesses últimos meses em que nós temos visto trabalhos missionários crescendo, começando e amadurecendo também agora em países na Europa, como Portugal, Luxemburgo, como Espanha. E isso tem sido muito especial para nós, uma igreja que foi plantada aqui por uma igreja no Brasil. E, novamente, eu acho que é muito legal ver a conexão disso com o que nós ouvimos no painel, que nós tivemos aqui um pouquinho antes, de como a ideia não é, eu vou enviar recursos e missionários para países que têm uma necessidade financeira, mas eu envio pessoas onde há uma necessidade do evangelho. E foi exatamente esse movimento que aconteceu e tem acontecido desde o começo da igreja, uma responsabilidade missionária. E hoje nós temos trabalhos missionários sendo desenvolvidos ali, com grupos pequenos começando, com igrejas nascendo de maneira tão especial. E a nossa igreja, que já começou assim, uma igreja no Brasil, semeando e plantando uma igreja nos Estados Unidos, agora uma igreja nos Estados Unidos plantando novas igrejas ao redor do mundo. Isso é muito especial. E marca uma etapa de transformação da nossa igreja, de amadurecimento da nossa igreja, uma igreja plantada para uma igreja plantadora, de uma igreja que recebeu, de uma comunidade que recebeu, para uma comunidade que envia, para uma comunidade que compartilha, para uma comunidade que doa, que não se preocupa só com as suas necessidades locais, mas que se preocupa com as necessidades do povo de Deus e daqueles que virão a ser povo de Deus ao redor do mundo. Isso é muito especial, isso é um privilégio muito especial. E para a gente começar já,
Vou até pedir e para todas as perguntas aqui, todos à vontade para compartilhar, mas, bom, começando por você. Me fala uma coisa, a gente falou de uma igreja em muitos lugares. Isso traz uma perspectiva não só geográfica, como a gente já falou, no sentido de ter várias igrejas espalhadas pelo mundo, mas quando a gente pensa nisso espiritualmente, quando a gente pensa nisso aos olhos das Escrituras, como que a gente define uma igreja em muitos lugares? Inclusive até na Finlândia, né? É isso aí. Eu estava pensando ali que tem um casal que a gente conhece, que eles têm um vizinho que é finlandês. Eles descobriram isso há pouco tempo. Esse casal, eles estão lá em Luxemburgo. Eu acho que, nesse exato momento, esse casal deve estar lá conversando com o vizinho, porque esse vizinho ele é crente em Jesus Cristo. Ele é finlandês. Então, eu não sei, não. Especialmente a pastora Érica, ela já deve estar ali por trás do muro. Fala assim, então, será que a gente pode conversar? Né? Mas essa pergunta, Vini, Vitor, me chamaram de Guilherme, eu posso chamar os outros de Vini. Isso aí, pastor Guilherme. A Ju não está aí, né? Mas essa pergunta, eu lembro muito, me vem à mente a visão de reino. Falar de reino, né? Esse tão famigerado visão de reino. Né? A gente sempre fala, mas ele tem visão de reino. A gente tem visão de reino. E a gente fica pensando muito em reino, né? Alguns dias atrás, eu me lembrava, o Senhor começou a me lembrar do Fábio Silva. O Fábio Silva é um irmão nosso, lá de Recife. Uma vez ele esteve, a gente passou um tempo em Boston, e na nossa igreja lá, uma vez ele foi lá pregar. E essa pregação dele, o título é O Reino do Bem Chegou. Eu lembrava dele essa semana, esses dias para trás, e ele conta nessa palestra que ele tem, que ele fazia parte de um pequeno grupo, ele era líder de um TDV, lá em Recife, e eles se reuniam ali uma vez por semana e tal, e ele sempre deixava a porta do apartamento dele aberta, assim, e aí tinha um vizinho que era síndico, e ele sempre falava, o seu Zé, e ele sempre falava, o seu Zé passa, ô, seu Zé, vem aqui, o seu Zé não caía, aquela cara carrancuda e tal, e ele sempre convidava, o seu Zé, vem aqui participar e tal. E aí um dia o seu Zé veio e falou assim, eu nunca vou participar dessa coisa de vocês. Sabe por quê? Vocês chegam toda quarta-feira, vocês colocam o carro em cima do jardim, vocês colocam em fila dupla, vocês comem pra caramba, e tudo que vocês sabem é fazer isso, atrapalhar a vida dos outros. E aí o Fábio Silva pensou, puxa vida, qual que é o propósito daquilo que a gente está fazendo? E isso despertou nele uma vontade, um desejo, um propósito de o que a gente faz a partir do pequeno grupo. Tem nada a ver com a pergunta? E aí eu venho pensando assim, o reino de Deus chegou, não é o reino do bem chegou. O Senhor vem falando comigo, o reino de Deus chegou. Quando a gente fala de uma igreja em vários lugares, eu me lembro do Fábio Silva, eu penso em reino, e às vezes a gente acha que reino é para alguns, né? O pastor Antônio, na palavra dele, ele mencionou Lucas 17, 21, que fala que o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus está entre vós. E quando eu penso que o reino de Deus está entre nós, eu penso em corpo. O pastor Sidney acabou de falar sobre o corpo aqui. Eu penso sobre o corpo de Cristo. Para mim, essa igreja, em vários lugares, eu lembro de corpo. Sabe quando a gente toma um remédio, eu estou com uma dor no dedão do pé, e eu tomo um remédio via oral, e tem consequência lá embaixo no meu pé. Ou quando eu tomo alguma coisa aqui na veia, eu estou com um outro problema. Então, assim, se a gente faz parte, se a gente tem essa visão de corpo, a gente sabe que o que eu faço aqui tem consequência aqui embaixo, o que eu tomo aqui tem consequência lá embaixo. Então, pensando em corpo, eu fico pensando sobre o que a gente faz aqui, a consequência que tem lá em Luxemburgo, que tem lá no Porto, que tem lá na República. Ontem, a gente está falando do Dimitri, mas ontem eu vi a Marie, no grupo de discipulado, ela está discipulando a Cris. A Cris, lá em São Paulo, ela está discipulando online. A Cris, ela é mãe da Dolores, que é lá de Luxemburgo.
Esses dias eu vi o Ricardo numa mesa com algumas pessoas de Luxemburgo. Então, tudo tudo interconectado, é uma coisa com a outra. É isso, uma igreja em vários lugares. Perfeito. Isso me lembra demais o texto da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 4. É um só corpo, um só espírito, uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Versículo 5, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. E essa é a realidade. As barreiras geográficas, ou talvez a distância geográfica, ela não interfere, ela não muda a realidade que nós estamos unidos no mesmo corpo espiritual. Nós fazemos parte da mesma igreja. Os nossos irmãos em Luxemburgo, os nossos irmãos em Portugal, os nossos irmãos na República Dominicana, ao redor do mundo, nós fazemos parte desse corpo. E é tão especial. Alguns a gente interage mais de pertinho, como aqui, alguns a gente interage pelo chat, alguns a gente interage de formas diferentes, mas nós fazemos parte de um corpo, e num corpo como eu gosto, e foi até a mensagem que o pastor Antônio ministrou nesse último domingo lá, uma mensagem muito especial para nós aqui também. Todos servem, todos fazem parte desse corpo, os nossos dons eles são complementares. E o grande impacto da igreja acontece quando nós entendemos que existe poder na unidade de um corpo que ele é diverso de dons, diversos de talentos, e que juntos nós complementamos. Eu preciso, para que o meu desenvolvimento cristão seja saudável, da minha caminhada com Jesus, eu preciso daquilo que Deus tem depositado no coração do Kleber, daquilo que Deus tem depositado na vida dos nossos irmãos em cada uma dessas localidades. Ô, Vitor, você vê como Deus é bom, né? Aqui está minha colinha, pessoal. Ó. Eu tinha esquecido de falar sobre um texto que eu coloquei aqui. Olha o trecho que eu coloquei. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para o qual vocês foram chamados. É uma só. Está aqui na minha colinha. Quando eu falo de corpo, eu coloquei aqui entre parênteses, família. Uma família com muitos membros. Quando a gente fala um só Espírito, eu me lembro de nós temos o mesmo Cristo, que habita em todos nós. E quando a gente fala de existe um só propósito, eu penso em vocação. E a nossa vocação é discipular. É glorificar a Cristo e fazer o seu reino conhecido em toda parte. Uns dias atrás, nós, na mesa do MENAP, a gente falava sobre discipulado e sobre liderança, ou fazer discípulos e liderança. O Ricardo falou sobre fazer discípulos. E na mesa do MENAP a gente aprendeu, em primeiro lugar, fazer discípulos é obediência. A gente está falando sobre obediência aqui o tempo todo, hoje, desde manhã. Fazer discípulo é obediência. Quando a gente falava de liderança na mesa do MENAP, a gente entendeu que liderança é igual a sacrifício. Em segundo ponto, fazer discípulo, a gente aprendeu que é algo para todos. Mateus 28, 19 e 20, para todos. Ser líder, de repente, não é algo para todos, mas fazer discípulo é algo para todos. É o que está lá em Mateus 28. Então, obediência e é algo de todos. Então, visão de reino não é para alguns que decidiram ir para Luxemburgo, que decidiram ir para Haiti, para a República. Fazer discípulo é aqui em Orlando, é na República, é no Haiti, é na Finlândia, é em Luxemburgo, onde quer que seja. Liderança, pode ser que o Senhor é um sacrifício, pode ser que o Senhor escolheu alguns para uma determinada tarefa. Agora, fazer discípulo é algo de todos nós. Isso é muito importante, essa realidade do chamado da igreja. E vamos explorar isso um pouquinho mais. Agora já deu tempo de dar uma respirada? Respirei, Agora, boa. Já Então, parei de tremer. ajuda a gente a elaborar um pouquinho mais. Por que é tão importante a gente entender como igreja que essa missão de fazer discípulos, que a missão de proclamar o evangelho, não é responsabilidade de um departamento da igreja, de um grupo de pessoas da igreja, de um ministério da igreja, mas ela precisa fazer parte da identidade da igreja. Sim, sim. Quando Jesus fala de fazer discípulos, ele não fala façam isso se vocês quiserem. Né? Ele fala, ide e fazei discípulos. Isso não é só para quem vai, para quem sai, para quem vai para outro país, para outro estado. Isso é para quem fica. E a verdade é que, como o Kleber falou, todos nós temos essa função de fazer discípulos, e isso é missão. Então, missão
Muitas vezes a gente tem um conceito errado de missões, então a gente tem o departamento de missões da igreja, e a gente aqui tem o Missions, e a gente tem, na grande maioria das igrejas, um domingo por mês que se fala de missões, e aí tem um monte de gente que não vai no culto porque é culto de missões, como se missões fosse responsabilidade só de meia dúzia. Como se fosse responsabilidade só daqueles que se sentem chamados para um projeto missionário, mas a verdade é que somos todos missionários. Isso faz parte da nossa responsabilidade enquanto cidadãos do reino de Deus, né? E eu faço missões dentro da minha casa. Eu faço missões a partir da minha casa, com meu marido, com os meus filhos. Eu faço missões no meu trabalho, eu faço missões na escola, faço missões na igreja, faço missões no Vida Coffee, mas a verdade é que missão é para todo mundo. Se a gente entende que isso é parte só, ou função só de um departamento, a gente está perdendo a identidade como cristão, né? Ela tem que fazer parte da nossa identidade como cristãos. Isso é muito importante para nós. E até porque quando a gente fala em abrir igrejas, e o movimento que a gente tem vivido nesses dias, a gente acaba pensando, se a gente olha de fora, se a gente não entende essa visão da missão como fazer discípulos, como algo para toda a igreja, a gente olha para igrejas novas nascendo e talvez o primeiro pensamento que surja é estratégia de crescimento. A gente está crescendo a igreja, a gente tem uma estrutura que a gente está expandindo essa estrutura para que ela se torne uma estrutura maior, com mais igrejas, com mais força institucional, talvez. Mas o que a gente está dizendo aqui é que isso não é um movimento simplesmente de uma estratégia, de uma organização, mas a gente está falando de uma obediência ao Evangelho, algo que foi muito forte no tema do nosso último painel aqui. Nós estamos falando de obediência. E aí entra nesse ponto, se o centro de tudo é obediência, Marcelo, como é que a gente pode enxergar a obediência a Jesus se manifestando nesse cenário, quando uma igreja decide ir além das fronteiras, quando ela vai além da sua zona de conforto, dos limites da sua zona de conforto? Pois é, quando a gente pensa nesse movimento, né, acho que a primeira palavra que vem, como a gente já ouviu hoje, é expansão. E quando eu ouço expansão, no mundo corporativo você pensa, vou abrir uma filial, vou abrir uma nova loja, uma franquia, né? E para a gente não é. Para a gente sempre foi uma missão, né? A gente já ouviu várias vezes que foi um chamado, Deus falando, e uma obediência, que a gente vem ouvido várias vezes hoje aqui também. E o jeito Vida de Crescer, do qual eu faço parte, ele sempre foi tratado como uma missão. Nunca foi expansão, foi uma missão. E ele é tratado hoje financeiramente e administrativamente como uma missão. Então, como a Juliana falou, como foi falado aqui, a gente vive essa missão. Então, o que está acontecendo é mais uma missão do que uma expansão. Entendeu? O objetivo sempre é o mesmo, é alcançar, mostrar para as pessoas, e dar a oportunidade às pessoas viver o que a gente vive aqui, que é encontrar Jesus, né? Encontrar uma comunidade que conhece Jesus, é caminhar junto, né? Família, como o Sidney falou, como a gente vive aqui. Então, é isso que a gente busca, né? Abrir esse espaço para que as pessoas encontrem o Senhor e se encontrem na sua comunidade através disso. Amém. Eu gosto como, quando a gente fala ainda do jeito vida, a gente começa a perceber como cada situação, cada trabalho, sendo na República Dominicana, e a nossa primeira igreja, a gente sempre enfatiza isso, é tão especial, o primeiro prédio, que tem um logo da Vida Church na sua fachada, está lá na República Dominicana, Vila Nacaona. E esses dias eu estava até mexendo no Google Maps, achei ali certinho, bem na fronteira, ali, Haiti, República Dominicana, a ruazinha ali, a igreja, o prédio da base. E que lugar especial, e como é maravilhoso ver a maneira como Deus tem transformado a realidade, porque o Evangelho tem mudado. Não é simplesmente porque alguém injetou recursos, não, é porque o Evangelho tem mudado a realidade das pessoas por onde ele passa, lá e ao redor do mundo. E isso é muito especial. E cada frente ministerial, e cada frente missionária, e cada trabalho em cada país, ele não surgiu simplesmente como resultado de uma reunião estratégica, como o Marcelão estava falando. Foi o Senhor mostrando quais eram os lugares que Ele nos chamava para ir. E foi um passo de obediência e coragem de cada família missionária, de cada um dos nossos pastores, de cada um de dizer, tá bom, Senhor, é esse o Teu chamado, é lá que o Senhor tem para nós, é ali que o Senhor tem aberto a porta, é aí que o Teu Espírito tem nos conduzido, é aí que a gente vai. Um passo de obediência extremamente corajoso.
E essa obediência, ela não envolve só quem vai, ela envolve quem fica também, ela envolve a gente aqui também. Porque isso mexe muito, isso significa que algumas vezes pessoas que a gente ama e que a gente quer estar perto, talvez não vão estar mais tão pertinho como elas estavam antes. E isso mexe com a gente. E como tem sido a nossa experiência em meio a essas mudanças? Vou pedir para a Ju compartilhar um pouco com a gente também. Como é que tem sido a sua experiência vivendo esse momento de obediência da nossa igreja também? Eu acho que até um dos maiores motivos pelo qual eu fui chamada para participar desse painel é porque eu fui a ovelha rebelde. Eu fui a ovelha que falei, não quero, não aceito, não concordo, vocês não têm que ir, vocês têm que ficar, não faz sentido. E como a gente tem um lugar de muita abertura com a Érica e o Antônio, que são amigos, não só pastores, eu me senti muito à vontade para falar para eles tudo que estava dentro do meu coração. Só que essa história começou, e eu vou dividir um pouquinho, porque eu até sei que é parte do que o Antônio gostaria que eu compartilhasse com vocês, mas essa história começou o ano passado na conferência, quando o pastor Kendall estava começando a pregar. Foi uma coisa muito louca. Ele abriu a Bíblia e ele começou a ler a Bíblia. E na hora que ele começou a ler a Bíblia, eu comecei a chorar. Eu acho que era a Rafa ou a Michele que estavam do meu lado, eu não lembro. E eu comecei a chorar muito. E ele só estava lendo a Bíblia. Não que só estivesse lendo a Bíblia, porque é a palavra de Deus, mas ele lendo a Bíblia e eu comecei a chorar muito. E eu não consegui entender por que eu estava chorando tanto. E quando eu perguntei para o Senhor o que está acontecendo comigo, a palavra obediência gritou no meu ouvido. E aí eu olhei para a Érica, que estava sentada ali onde o pastor Sidney está agora. Eu olhei para ela olhou para mim, e nós duas começamos a chorar juntas. E aí eu peguei o telefone e mandei para ela assim, obedecer sem entender por quê. Uau. E ela olhou para mim e chorou mais ainda, porque ela sabia o que estava acontecendo. Eu não sabia de nada. E eu entendi depois por que o Senhor me usou como mais um de tantos sinais e confirmações que o Senhor deu para eles nesse processo. Na verdade, aquele era um sinal para mim de que eu tinha que obedecer, né? E aí, eu, como uma boa religiosa, falei assim, tá bom, Senhor, eu vou obedecer, claro que eu vou obedecer. Vou ousar desobedecer o Senhor de maneira nenhuma, eu vou obedecer. Então, eu estava fingindo obediência. E, de verdade, eu passei por um processo até da notícia até que eles foram embora, e talvez até um pouco mais, de uma rebeldia literalmente disfarçada de obediência, porque eu falava que eu estava obedecendo, eu falava que eu ia continuar com os meus ministérios aqui, que o Senhor podia contar comigo, e que a Érica e o Antônio poderiam contar comigo, mas o meu coração estava triste, o meu coração estava reclamão, o meu coração estava resmungão. E eu reclamei, eu resmunguei, eu achei que não tinha sentido, eu não concordei com um monte de mudanças que aconteceram, e eu estava murmurando. E quando eu me percebi nessa situação de murmuração, Deus me levou para uma situação há 5 anos atrás, quando Ele me trouxe para a Vida Church. Que eu vim para a Vida Church nesse mesmo estado de murmuração. Porque o Senhor me tirou da igreja que eu estava muito bem, obrigada, lá na igreja, muito bem, com os meus ministérios, também servindo. E o Senhor me falou, acabou o seu tempo aqui, agora eu te quero aqui. E Ele me trouxe para a vida. E eu lembro que eu falei para a Érica, num primeiro café que a gente teve, eu falei para ela assim, olha, eu estou vindo porque o Senhor está me mandando para lá, mas eu não estou feliz. A minha sinceridade absurda. E eu fiquei 1 ano aqui, tá? Contrariada. Eu fiquei por obediência, porque eu entendia que era o lugar que o Senhor tinha me colocado, mas eu estava contrariada. E depois do momento em que eu entendi que eu não podia ser rebelde, eu tinha que ser obediente de verdade, eu comecei a ver frutos dessa obediência. Então, Deus me levou de volta para esse lugar, do tipo assim, olha só, lembra do que aconteceu 5 anos atrás? Então, você está voltando para esse mesmo lugar, acorda. E aí, no segundo culto de Luxemburgo, foi muito louco, porque eu estou em casa assistindo, e aí eu vi a Érica louvando sozinha,
E Deus falou tão forte dentro do meu coração. Ele falou assim: tudo que você tem feito é reclamado. Isso não é obediência. Obediência começa no coração. E você tem que parar de reclamar. Ela está servindo com o pouco que ela tem. Você tem muito mais na tua mão. Você tem muito mais possibilidades na sua mão. E você está reclamando. E naquele momento, o Senhor me esmagou. Foi um soco no estômago. Eu pedi perdão para o Senhor. Eu me comprometi com o Senhor que eu não ia mais reclamar, que eu não ia mais falar nada sobre nenhuma atitude, nenhuma decisão do corpo de liderança da igreja. E eu falei assim: Senhor, eis-me aqui. A minha missão é aqui. O que eles estão fazendo lá é ganhando almas para o reino. A minha função aqui é continuar ganhando almas para o reino. E eu entendi que esse era o meu chamado. E eu literalmente mudei o meu coração. O Senhor transformou o meu coração naquela manhã. E foi muito interessante. Falei para Paulinho e para o Tiago, porque na minha cabeça, assim, meus pastores estão em Luxemburgo. Naquela noite eu cheguei aqui na igreja e eu olhei para o Tiago e para a Paulinha com outros olhos. A transformação que o Senhor fez no meu coração naquele dia foi tão incrível que eu reconheci a Paula e o Tiago como autoridade pastoral sobre a minha vida. E eu abri meu coração para eles e eu falei: vocês são os meus pastores, eu sou ovelha de vocês. E eu estou aqui para servir. E aí eu comecei a servir mais do que eu já servia, porque agora eu sinto que eu tenho que fazer isso. Agora eu estou no Kids todo domingo, eu estou para todo lado, a Rafa está achando o máximo. A minha filha outro dia falou assim para mim: mãe, mas agora você parece que serve todo domingo na igreja. Eu falei assim: então, filha, Deus me chamou para servir. Então é isso, um coração obediente, ele muda tudo. Ele muda tudo. Amém. Obrigado por compartilhar. E você percebe porque é tão especial um testemunho como esse, porque talvez mais pessoas aqui se identifiquem com esse mesmo sentimento. A gente ama as pessoas, a gente caminha com pessoas, especialmente pessoas que foram bênção de Deus na tua vida e que desempenharam um cuidado especial e que você viu Deus agindo através da vida delas. A gente naturalmente se afeiçoa com as pessoas com as quais a gente caminha. Então pode ser que mais pessoas aqui no nosso meio tiveram sentimentos semelhantes ou em áreas diferentes, mas uma palavra que o momento que você chamou ali de obediência no seu coração, eu gosto muito de um termo que o Senhor Jesus usa, que é a mansidão, e a mansidão é essa resposta. É a resposta de submeter a nossa vontade à vontade de Deus. É uma obediência que se rende à vontade de Deus. E essa é desafiadora para a gente. Porque é mais fácil fazer do que ter uma mudança de coração, que é conduzida pelo Espírito Santo. Mas existe esse momento de rendição, e esse momento precisa acontecer nas nossas vidas em todas as áreas, né? Senhor, essa é a tua vontade? Está difícil, Senhor, não estou falando que é aquele remedinho que às vezes é difícil da gente tomar, mas, Senhor, se é a tua vontade, eu vou fazer com gratidão. E é tão especial quando a gente pode viver esse momento e ver o fruto. Lembro muito do irmão mais velho do filho pródigo, que ele estava na casa do pai, mas ele estava impedido de desfrutar de tudo que o pai tinha a oferecer, porque o coração dele estava amargurado sobre o peso da obrigação e da obediência por obrigação, e não da obediência pela alegria e pelo amor. O Vitor, se você me permite. Por favor. Eu estava lembrando aqui que no sábado passado a gente estava nessa mesa dos homens, no MENAP, sábado pela manhã. E a gente estava ali estudando, discutindo a Bíblia, tendo um tempo de comunhão. E aí chegou 2 homens da nossa igreja, o Jean estava aqui hoje, não sei se ele ainda está, e o Ademar. E eles chegaram com aquela roupa, eles estavam pedalando, chegaram com aquela roupa toda esquisita, né, de gosto duvidoso, sabe? O Rafa estava, e eu não percebi que eram eles, porque eles foram chegando assim, eu fui me assustando, assim, né? Até quando eles tiraram tudo aquele negócio, aí eu vi que eram eles, né? E aí eles estavam falando, a Ju estava falando da pastora Érica, de ela lá em Luxemburgo, e essa história de a gente estar debaixo de uma liderança, e aí o Ademar estava falando como que é quando eles estão num pelotão, ali na bicicleta. Eles travam a mão e eles olham para baixo, os que estão atrás. Então, o primeiro, ele vai vendo tudo, onde tem buraco, qual caminho fazer e tudo mais, e todos os demais, eles não olham para frente, eles olham para baixo, para a roda, para o pneu da bicicleta que está na frente.
E eles travam ali, eles não estão enxergando nada lá para frente, e eles ficam olhando até a mudança de marcha. Então, tudo que vai fazendo ali, eles vão obedecendo, porque quem está na frente do pelotão, ele está vendo tudo. E é interessante que quem está na frente é quem sofre mais atrito, porque eles vão atrás, exatamente atrás, então eles não têm o mesmo atrito com o vento que os demais têm. E ele tem que confiar no que o líder está fazendo. E na hora, eles me contando isso, e eles estavam contando, né, Rafa, não era nem para, não tinha a ver com a nossa discussão, o Espírito Santo falou, está entendendo? Você tem que ficar olhando para a catraquinha do seu líder. Fica ouvindo o que ele está fazendo. E vai ali, ó, vai atrás dele, e ele está tomando um monte de porrada lá na frente. Então, quem está lá na frente está sofrendo atrito. E, às vezes, a gente fica nessa história de, não, eu estava aqui, eles estavam aqui, eu vinha, abraçava, cheirava, fazia, tomava café, que eu chorava, queria uma mesa, e agora eles não estão mais aqui. Né? Eu gosto de uma ideia muito especial que isso traz, o teu comentário traz, Kleber, porque uma das coisas que particularmente me encantou muito na vida da Church Law, que eu cheguei vindo de um outro contexto denominacional, foi, não que não houvesse essa realidade, mas foi ver claramente o coração de uma equipe de liderança, que algo não só na pessoa do Antônio e da Érica, mas de toda a equipe que buscava direcionamento de Deus em oração, em tudo que fazia. E existe essa identidade muito clara, as decisões, as ações, os passos são tomados em base de jejum, oração, e às vezes a gente passa por desafios, porque realmente, gente, a obediência ela não nos leva necessariamente para uma zona de conforto, não, ela leva a gente para um momento de desconforto. E decisões, às vezes, difíceis que precisam ser tomadas, e são os dias que, às vezes, havia mais intensidade de oração, de jejum, e eu conversando, às vezes, com o Antônio, não, tem essa decisão aqui para tomar, não, tá bom, eu estou de jejum desde 2 dias, e orando aqui para ver o que a gente faz. Existe uma responsabilidade em que possamos ouvir a voz do Senhor para tomar as decisões que a gente precisa tomar. E acho que eu fiz um comentário muito especial, que eu acho que é muito legal para a gente conversar um pouquinho agora também. Ela diz o seguinte, eles estão lá pregando o Evangelho, e eu estou aqui, e é minha responsabilidade pregar o Evangelho aqui com as ferramentas que Deus me deu, com o ministério que Ele colocou nas minhas mãos, com os dons que Ele me deu, e isso é uma realidade muito especial, a gente precisa ter isso claro. E eu vou pedir para a Érica ajudar, a gente também está quietinha aqui um pouquinho agora. O que muda quando alguém aqui nosso no corpo, todos nós aqui como corpo, seja servindo no ministério, seja frequentando os cultos, o que muda quando a gente entende que a igreja aqui em Wintergarden também faz parte disso, não é só quem foi, não são só os missionários que foram, mas mesmo sem sair de Wintergarden, a gente faz parte desse processo de fazer discípulos de todas as nações. Então, exatamente o que eu estava pensando sobre o meu chamado. E quando fala sobre chamado, eu tive por muitos anos, eu tive uma certa resistência em entender exatamente o que seria o meu chamado. E quando eu entendi que o chamado é para todos, mas a resposta é individual, então cada um tem que ter o seu tempo. E o meu tempo, de repente, foi um pouco mais demorado, mas quando eu entendi que o meu chamado era uma questão de não só obediência, que eu acho que é a palavra-chave que todos estão falando nessa conferência, mas eu também entendi que é disponibilidade, é o estar à disposição. E isso mexia muito comigo, porque eu achava que eu não tinha tempo para nada, que nada iria dar certo, uma agenda muito cheia. Eu amo fazer o que eu faço, o meu trabalho, e isso não se encaixava, até que o Senhor me fez entender que Ele é prioridade. Enquanto eu não colocasse Ele em primeiro lugar, as coisas não seriam do meu jeito. E quando eu entendi, e quando eu comecei a fazer dessa forma, dentro de mim começou a se transformar. E foi tão maravilhoso que agora eu trabalho com metas, né? E agora a minha meta é encher a minha agenda de mesas. Amém, amém. Eu quero mais servir só no Kids, que ainda não estou, Ju. Eu estava pensando aqui, eu falei assim, meu Deus, Rafa. Mas pode ir, né, Rafinha? Pode, né? Tem espaço no Kids, né? Exatamente, mas é tão incrível que agora
as amigas das amigas ficam falando sobre o meu discipulado, e vem convites e convites, e eu falei assim, ok, Senhor, eu vou encher minha agenda de discipulado e de mesa. E tem sido transformador para mim, tem sido maravilhoso. E é isso que Deus tem feito e falado para mim. Amém, graças a Deus. Isso é tão especial, gente. Quando você diz sim, é Deus que nos equipa. Cada um de nós aqui, a gente pode testemunhar disso. Cada um dos nossos pastores aqui da igreja, cada líder de ministério, nunca foi sobre o que nós tínhamos para oferecer quando nós chegamos. Foi tudo sobre quando a gente chegou com o coração muitas vezes quebrado, muitas vezes não querendo estar, às vezes querendo estar, mas dizendo, Senhor, sim. E aí Deus, o Espírito Santo traz os recursos, traz a capacidade, traz os meios. Tem hora que aperta o coração, tem hora que tudo aperta, mas o Espírito Santo traz a resposta, o Senhor traz a provisão, porque isso é dizer sim, é criar espaço. Eu tenho um livro do John Mark Comer, que é o Practicing the Way, Praticando o Caminho. Eu conheci ele através do próprio nosso querido pastor Vini, e um livro muito especial sobre disciplinas espirituais, e uma delas que ele dá uma dica no livro é: crie um espaço intencional na sua agenda para Deus. Um espaço além do seu tempo devocional, além de todas as suas dinâmicas de oração, de leitura bíblica, mas crie um tempo para que Deus faça algo diferente. Você vai criar na sua agenda um dia que você vai numa cafeteria e você vai estar lá e dizer, Senhor, esse tempo aqui é para o Senhor fazer o que o Senhor quiser. Senhor, eu vou criar esse espaço para conversar com alguém a respeito do Evangelho, para fazer algo e dar esse espaço para o Senhor. Quando a gente começa a criar espaços na nossa rotina e fazer a nossa rotina trabalhar em favor de Jesus, você não tem ideia das coisas que Deus vai começar a fazer em você e através de você. É isso que tem feito. Amém, amém. Muito bom. E isso é lindo ver isso acontecendo em todas as frentes. E vamos falar um pouquinho agora, já que a gente começou a falar, a gente já mencionou alguns aspectos nossos aqui de organização, como o Marcelão estava falando. Marcelão, da sua visão de bastidores. E para a gente contextualizar um pouquinho, a gente trabalha perto do Marcelão também em todo um aspecto organizacional, estrutura do projeto em si, porque a gente tenta o seguinte, isso é reino de Deus, a gente trata como reino de Deus. Mas se é o reino de Deus, a gente procura fazer com excelência. Então é tudo muito bem organizadinho, é tudo muito bem cuidado, não tirando a soberania de Deus e o prover de Deus ali, mas dizendo que o que Deus colocou nas nossas mãos, a gente guarda direitinho, a gente cuida direitinho. E então, da sua visão de bastidores e de tudo que você tem acompanhado, estando aqui desde o dia -1, nem do dia 0, e vendo o que tem acontecido agora lá na Europa, como você tem visto a diferença entre o começo da Vida Church aqui em Winter Garden e agora lá na Europa, como as coisas têm acontecido? O começo, apesar do Vitor falou que teve uma igreja que enviou os pastores para cá, o começo aqui foi bem uma palavra, um grupo de pessoas com fé, acreditando. Então, a gente não sabia fazer nada. Então, a gente chegou, montou um grupo, como sempre faz, alugamos o lugar, e com aqueles anseios, né? Aquelas dúvidas, do tipo, é isso mesmo? Veio o lugar vazio, falei assim, o que eu estou fazendo aqui? Né? Acho que vocês já ouviram isso várias vezes de mim. E essas dúvidas ainda acontecem lá, então são algumas similaridades. Apesar de tudo, tem aquela dúvida, né? Como o Ricardo falou, como é que eu vou alcançar as pessoas? As pessoas vão vir, quem que vai vir? Quando que elas vão vir? Porque a gente tem essa ansiedade de fazer a coisa crescer e alcançar mais pessoas, e essa similaridade tem lá e agora também. Né? A gente tem aqui ainda, né? Vamos dizer. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem algumas diferenças. Né? A gente aqui já tem uma estrutura. Através desses 7 anos que a gente teve aqui, a gente aprendeu muita coisa. A gente aprendeu a se organizar, a gente aprendeu a gerenciar finanças, a gente aprendeu a servir, a gente aprendeu a tocar música, a se organizar, como se planejar para isso. Né? Então, certamente isso traz uma estrutura e uma paz diferente do que a gente tinha no começo. Né? E, claro, né, a generosidade daqui, né, desse grupo, dessa comunidade aqui de Winter Garden, é o que está fazendo muita diferença lá nessa paz também. Né? Então, mas é lindo de ver que uma igreja que só tem 7 anos, né, começamos como começamos e já somos uma igreja que envia pessoas para fora. Amém. E é interessante, você comentou da generosidade também, mais uma vez reforçando, todos nós fazemos parte dessa missão, né? E como que a gente pode pensar no papel de quem serve aqui em Winter Garden, quem doa, ora, até quem um dia vai ser enviado em toda essa missão? É muito interessante
Isso também, ou seja, como eu falei, uma das diferenças é a nossa experiência que a gente tem aqui. Isso foi possível de ver em Luxemburgo, no primeiro culto, né, que estava o Paulo e a Renata Rocha lá, e as pessoas que estavam servindo, o time de hospitalidade que já tem lá, o hospitality, eles estavam usando a mesma camisa que a gente tem aqui. Né? E o Paulo e a Renata certamente explicaram como a gente pensa, como a gente age. Então, a nossa experiência daqui, o que a gente aprendeu aqui, vive aprendendo todo domingo, né, já está sendo replicado por lá, está sendo propagado por lá. Então, isso faz muita diferença. Mas, como eu falei, uma parte importantíssima é a generosidade de todo mundo aqui, porque, através dessa generosidade, a gente consegue fazer aquele trabalho de formiguinha, né, um a um, até montar a comunidade. Né? As despesas chegam rápido, né, como montar a parte legal, como tem que pagar advogado para isso, taxa e alugar espaço, então isso chega muito rápido. Só que o corpo, né, o resultado, fruit takes time. Né? Até você plantar e começar a colher as pessoas, encontrá-las, fazer com que elas encontrem um espaço, fazer com que elas se sintam parte disso, né, demora. E ainda mais fazer parte financeiramente disso. Né? Então, essa generosidade que tem aqui, nesse grupo de pessoas dessa comunidade, tem ajudado a manter aquilo lá. E é por isso que eu convido todo mundo a continuar sendo generoso, a continuar participando do reino de Deus, do que a gente está fazendo por lá. Né? Porque é importantíssimo isso. Né? Porque, como a gente vem falando, é uma igreja em vários lugares, mas com um só propósito. Ô, Vitão, por favor. Queria comentar rapidinho um pouco do que o Marcelo falou, sobre essa história de o fruto levar um tempo. Né? Lá no Evangelho de Marcos, a gente vê lá que o reino de Deus é como o lavrador que jogou as sementes, né? E ali, mesmo ele dormindo, acordando, não importa o que ele faça, as sementes geminam. Ontem eu conversava com o Edu sobre isso. Geminam e vai indo, e vem as folhas, e vem os frutos, e é interessante que ali ele fala sobre o cereal, né? Por que ele fala do cereal? Por que dessa planta específica? Porque era muito comum para eles usavam como subsistência, mas o cereal serve para multiplicar, para alimentar. E a gente fica pensando, puxa, quanto tempo vai levar? Quando o Ricardo estava falando hoje que, de repente, vão ser os filhos, eles que são os espanhóis, eles que vão falar. E eu estava pensando nisso. Ele vai lançar as sementes. E o Senhor vai geminar. E a gente não... obediência é isso. É libertador. A gente não tem que ficar pensando em quando que vai fazer, de que forma que vai fazer, qual o fruto que vai dar. Vai lá e faz que nem eles estão fazendo. Abre o espaço, coloca os filhos do Ricardo estão aprendendo violão, o filho do pastor, o Beto, está aprendendo violão também. Está tocando, quem viu aí recentemente, ele está tocando violão nas reuniões, nos cultos. Então, coloca as ferramentas e deixa Deus trabalhar. Isso não pertence a nós. O que a gente tem que pensar é o que o pastor Sidney falou aqui hoje, João, acho que é 5:35 ou 4:35. Em quantos meses? Olha para os campos, já estão maduros. Eu não tenho que ficar esperando. Eu faço. Obediência é isso. Vamos em frente. Como diz o Antônio, o pastor Antônio, que ele fala? Vamos com tudo. Amém. E tem uma piadinha interna aí, ó. Eu acho muito legal esse ponto, o aspecto do fruto, né, que a gente tem falado. O fruto leva tempo, mas nós tivemos já nesse primeiro culto e a gente já pode ver um início de uma primeira igreja nascendo ali em Luxemburgo. E a gente brinca às vezes até que aquilo que o dinheiro não compra a gente tem de sobra, né? A gente vê vidas sendo transformadas, testemunhos lindos de tudo que tem acontecido. Mas a gente teve um grupo da nossa igreja que foi participar desse primeiro culto lá em Luxemburgo, vocês estiveram lá. E eu queria peço para a Érica compartilhar com a gente um pouquinho também como foi essa experiência de estar lá nesses dias, nessa última ida, como foi? Não, elas estão falando para falar maravilhoso. É a frase registrada da Érica, essa aí. Não, eu até, quando eu fui despedir dos pastores, eu falei assim para eles, se não foi uma das minhas melhores viagens, foi a minha melhor viagem que eu fiz. Porque... Olha aquela viagem. Porque não se tratou de passear, de turistar, de conhecer lugares lindíssimos, mas de participar de algo incrível, porque viver o que eu vivi lá
vendo os olhinhos, gente, a obediência da pastora Érica, do pastor Antônio, e colocando paixão em tudo, cada detalhe, a porta aberta da casa deles, recebendo tantas pessoas. E, gente, tanta gente já em Luxemburgo participando. Eu falei assim, não é possível isso, gente. Em tão pouco tempo, foi em janeiro que eles foram, e já está tão grande a igreja de lá. E, assim, foi transformador para mim. Eu voltei muito inspirada, muito renovada, muito querendo mais, servir mais, justamente porque eu vi o quanto foi maravilhoso participar daquilo. E no primeiro culto, todos trabalhando. E foi lindo ver a Renata Paulo lá, trabalhando com tanto amor, tanta paixão, recebendo todos que eles não conheciam. Foi, assim, incrível. Foi, assim, que mexeu muito comigo. Parecia que eu estava vivendo exatamente todos os dias a Mariana fazendo comidas maravilhosas. Todos os dias parecia que estava vivendo uma partezinha da Bíblia. Foi, assim, incrível. Foi uma experiência maravilhosa. Ô, Vitor, quem foi que falou? Acho que o Tiago falou do Luciano aqui hoje, né? E a gente está falando do Paulo e da Renata. O espaço que a gente usou para fazer o primeiro culto era num loft, assim, como que chama aí? Num mezanino. E todos nós que somos daqui, a gente queria ver o que estava acontecendo ali. A gente queria estar lá em cima, participando do culto. Ainda mais sabendo que estavam filmando, né? Para a gente fazer inveja para vocês. Gente, esse cara, o Paulo, ele ficou lá embaixo, na escada, onde embaixo é um café. Ele ficou o culto inteiro lá embaixo, recebendo as pessoas com a camisetinha dele do Hospitality e recebendo as pessoas. Ele foi para Luxemburgo para ficar no pé da escada, no único culto que ele participou. É isso, gente. Você viu? Servir, doar, se colocar. E o serviço é isso. Como que eu posso permitir que o meu irmão seja impactado pelo Evangelho? Como eu posso permitir que, através de mim, a graça de Deus... E eu gosto demais da maneira como o apóstolo Paulo coloca que nós somos os dispenseiros, os mordomos, da multiforme graça de Deus, da graça de Deus que se manifesta de diversas formas em nós, e nós somos o mordomo, o responsável, que entra na dispensa e distribui essa graça. E isso tem acontecido nas nossas vidas, através de recursos, através de dons, de talentos, de estar lá junto com a igreja, de abraçar um irmão, de conversar. E nós falamos muito disso, nós fazemos as coisas bem organizadas, mas o ato de você servir com aquilo que o Senhor tem confiado nas suas mãos. E eu gosto muito da ideia. A gente tem falado da igreja em Luxemburgo, mas, gente, é lindo ver o movimento das nossas igrejas que estão nascendo na Espanha, que estão nascendo em Portugal. Ainda temos nosso projeto no Senegal, que está para começar também, está vindo, algo fantástico. Vidas de crianças vão ser transformadas, não por uma igreja que vai mandar dinheiro, gente, mas por uma igreja que vai levar o Evangelho lá. Nós vamos mudar a realidade daquelas crianças com o Evangelho, e logo a gente vai trazer mais informações, aqueles que já acompanharam um pouquinho de qual é a ideia desse projeto no Senegal, mas a gente vai entrar em mais detalhes depois. Mas a realidade do que aconteceu em Luxemburgo e do que está acontecendo nos outros países é que a gente não está simplesmente abrindo uma porta, botando uma placa da Vida Church e dizendo o seguinte: temos uma igreja aqui. A igreja ela tem nascido como ela nasceu no livro de Atos. Reuniões nas casas, nas praças, nos cafés, em qualquer lugar em que houvesse espaço para que o Evangelho fosse pregado. O Evangelho era pregado, as pessoas se uniam, porque a realidade é essa, gente. O Espírito Santo, o corpo, a igreja como corpo, ela é unida pelo Espírito Santo. Então, quando você recebe Jesus, naturalmente, o Espírito Santo vai te conduzir a uma comunidade, a um corpo, para que você faça parte dele. E é o que tem acontecido. As pessoas conhecem o Evangelho, se unem para compartilhar do Evangelho, e chega uma hora que já não cabe mais na sala de casa, e a igreja que nasceu de maneira orgânica, ela recebe um lugar para ter culto, como nós temos aqui, mas ela é mais do que o lugar de culto onde ela se reúne. Então, o que a gente está vendo em Luxemburgo é o que já está acontecendo. Nós temos igrejas espalhadas pelos outros países da Europa, que já se reúnem, e que logo, logo a gente vai ter, sim, data de abertura de culto, está chegando, isso vai ser muito especial. Mas igrejas que nasceram como corpo de Cristo, juntas, unidas por um só Espírito. Amém. Isso é muito especial. E, gente, esse é o nosso convite, e esse é o nosso desafio para toda a igreja. Entenda que o mesmo chamado de cada uma dessas famílias missionárias está sobre cada um de nós aqui. Seja para ir, e se Deus te chamar para ir, Ele vai deixar muito claro para você que é para ir, e obedeça.
Se Ele te chamar para ficar e para viver aqui, no teu trabalho, faculdade, escola, condomínio, na fila do mercado, aonde Ele te chamou para cumprir esse chamado de fazer discípulos, vá, obedeça, faça, porque o Senhor vai te capacitar e Ele está com você. E essa é uma realidade. Eu vou puxar uma perguntinha na surpresa aqui para o Clebão também. Já estava ali na mão. ChatGPT. Tá lá, já está aí no jeito. A respeito de, quando nós falamos também do chamado e de fazer discípulos, a gente lembra de que o chamado é, conforme vocês vão, façam discípulos, por onde vocês forem, e o chamado é para fazer discípulos. Como é que a gente vê essa questão do discipulado agora num ambiente multicultural, com múltiplas línguas? Como é que a gente mantém essa cultura, essa visão de discipulado, Clebão? Como que você vê isso? Cultura de discipulado. Bem, eu acho que, na verdade, esse fazer discípulos, quando eu falei ali de Efésios 4:4, que você falou primeiro do que Puxei na frente. Puxou na frente, graças a Deus, porque eu tinha esquecido. A última coisa que eu falei foi sobre vocação. E eu acho que como que eu vejo que essa é a vocação da Vida Church, de fazer discípulos. Não somente fazer discípulos, mas discipular, né? Então, a gente chama para a mesa e depois a gente discipula. Então, tem alguns que estão levando a palavra e tem outros que vêm logo em seguida. No nosso curso de formação de líderes de pequeno grupo, ou seja, de TDV, a gente fala sobre a consolidação. Então, o líder de pequeno grupo, ele está o tempo todo olhando o que está acontecendo. Ele recebe visitas na casa dele. É muito mais fácil, concordem comigo, é muito mais fácil você levar uma pessoa na casa de alguém do que trazer na igreja, né? Existe ainda um pouco daquele estereótipo do crente, de ir na igreja, o pessoal falando lá, gritando, falando aleluia, e não sei o quê. Então, ele vai na casa de alguém. E aí ele começa a ir na casa de alguém. E o líder de TDV vê essa pessoa. De repente, porque aquela pessoa já foi algumas vezes lá e já se sente à vontade, aparece lá na igreja. E ele aparece aqui na igreja, e aí o líder de TDV vê que essa pessoa chegou. E, de repente, vê que a palavra falou com ele, ele levantou a mão e quis receber uma oração e se converteu, fez ali a confissão de que eu quero aceitar esse Jesus Cristo. E aí vem o próximo ponto, é a consolidação, o discipulado. A Vida Church, cada vez mais, é uma igreja que vai para a mesa discipular. E a gente precisa entender. Para mim, o jeito Vida de crescer passa por esse lugar. Não importa se é Luxemburgo, onde que seja, quando a gente vai para a mesa, coisas acontecem, o espiritual, o sobrenatural acontece. A história do Dimitri começou assim. O Dimitri, ele é de uma família que estava tudo bem quando ele era criança, pai, mãe, tudo certinho. Já até de uma família, estava indo tudo certo. Mas aí os pais se separaram, ele ficou com a mãe. E aí foi morar na casa da avó, com a mãe. E ficou um tempo ali, e a coisa foi piorando, assim. Foi piorando, aí a mãe morreu. E aí ele saiu pelo mundão, fazendo um monte de coisa errada. Ele tinha ido na igreja algumas vezes na infância dele. A mãe dele parece, a gente ainda não tem informações, mas parece que ela já era serva do Senhor. Mas ele nunca tinha tomado uma decisão. E aí ele muda para o Porto. O Ricardo contou a história aqui. E o Edu passava todos os dias ali na portaria, levava um pão, levava um suco, batia um papo rapidinho, até o dia que ele chamou o Dimitri para um TDV. E o Dimitri foi. E aí começou a ir, e aí ele acabou indo naquela feijoada num domingo, há 3, 4 semanas atrás, né, Mariana? E aí ontem, numa mesa de discipulado, foi quando o Edu começou o discipulado. O Edu já percebeu o Senhor trabalhando na vida dele, e ele falou, você quer receber Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da tua vida? O Dimitri aceitou Jesus Cristo e fez a oração. Agora é muito tarde para pedir, mas o Edu colocou a foto deles no nosso grupo. Então, é por aí. Para mim, o pastor Sidney falou da mesa, do tempo de mesa. Para mim, a vocação da Vida Church é o discipulado na mesa.
Amém. Somos uma igreja que discipula em muitos lugares, né? E a mesma coisa que tem acontecido, histórias como essa são realidade no nosso meio. Você tem a oportunidade de participar disso aqui também, dizendo sim para o Senhor, nas pessoas que Ele colocar na tua vida, para que você também discipule, para que você caminhe junto, para que a gente possa caminhar junto, vivendo aquilo que o Senhor tem nos chamado a viver. Para a gente finalizar, queria que a gente pudesse orar juntos. E se você pudesse colocar de pé, vamos nos colocar de pé, vamos orar. Que momento especial nós temos vivido, como é lindo ver o que o Senhor tem feito no nosso meio. Então, para nós encerrarmos aqui, vamos orar não só para que, se ainda há alguma dúvida, às vezes alguma obediência que nós temos obedecido forçadamente, sem ser de coração, mas também se há alguma oportunidade que o Senhor tem nos chamado para viver e para fazer e para obedecer, e nós não temos obedecido e nós não temos vivido, que a gente possa orar junto dizendo: Senhor, eis-me aqui, para ser igreja assim, em vários lugares, para ser igreja aqui em Wintergarten, mas também amando e vivendo em unidade com os meus irmãos em Luxemburgo, em Portugal, na Espanha, na República Dominicana. Senhor, eis-nos aqui. Pai, nós ouvimos a Tua voz e como é lindo ver o fruto da obediência. E quão desafiador é tantas vezes obedecer, Senhor. O Senhor sabe de todas as situações em que a obediência excede a nossa capacidade, Senhor, de entender, a nossa vontade, mas nós queremos nessa tarde submeter a nossa vontade ao Senhor. É a Tua vontade, não a nossa, Senhor. Talvez nós não estejamos entendendo, talvez para nós, Senhor, não faça sentido, mas nós confiamos que o Senhor sabe o que o Senhor está fazendo. Por isso, Pai, nós te pedimos, direciona, ó Pai, desperta o nosso coração para o Teu propósito para nós, para que possamos viver aquilo que o Senhor tem nos chamado a viver, Senhor, em todos os lugares onde estamos vivendo isso. Senhor, renova os ânimos, cuida de cada família missionária, Senhor, cuida de cada um dos nossos irmãos em cada um desses países, Senhor, cada um dos nossos irmãos que nos acompanham nesse momento, onde quer que estejam, ó Pai, cada um dos nossos irmãos aqui em Wintergarten, em cada região, Senhor, do mundo, que o Senhor possa visitá-los com graça, com provisão, renova as forças de cada família missionária, ó Pai, dá novo ânimo, Senhor, continua provendo porção dobrada, ó Pai, do Teu Espírito Santo. Senhor, obrigado, ó Pai, pelo privilégio de vivermos esse momento, de vermos igrejas nascendo, ó Pai, de vermos, ó Pai, vidas sendo transformadas, de vermos decisões por Cristo, eternidades transformadas. Não porque nós podemos fazer algo de nós mesmos, mas pela Tua graça e misericórdia, que nos permite que através de um sim, nós possamos ver o Teu Espírito Santo gerando vida nas pessoas ao nosso redor. Bendito é o Teu nome, Jesus, nós te agradecemos e nós estamos aqui dizendo: eis-nos aqui. Senhor, se é os recursos, se é um sim, se é dizer, se é falar, se é abrir espaço na nossa agenda, o que o Senhor pede de nós é Teu, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Temos agora um vídeo muito especial para a gente acompanhar. Uma igreja em vários lugares. À mesa o amor tem nome. A esperança alcança. O consolo vem no abraço. Há ensino e comunhão. O partir do pão é alegria. As orações, uma necessidade. O milagre acontece todo dia. As histórias se encontram e a alegria se multiplica. A melodia do coração é a adoração a Deus. Que privilégio ver vidas sendo salvas. Somos uma expressão contemporânea da igreja primitiva, onde Jesus é o centro e tudo aponta para Ele. Obedecemos ao chamado do Senhor e todos dissemos sim. O convite é olhar além das fronteiras, enxergar igrejas que já existiam, ainda que só pelos olhos da fé. Somos resposta, gente se movendo e mudando de país, famílias orando por um corpo para pertencer, esperando encontrar propósito em tudo o que vivem. E o mundo ficou pequeno. Wintergarten, Haiti, República Dominicana, Luxemburgo, Porto, Madrid. Tantas línguas, tantas culturas, tantos rostos, tudo para apontar para Cristo. Em cada lugar, líderes são levantados, mesas de discipulado se multiplicam,
famílias florescem e Jesus continua sendo glorificado. Vivemos passos de fé, daqueles que damos mesmo sem ver o chão. Entre a esperança e o medo, dissemos sim. Respiramos fundo, obedecemos, fomos enviados, uns plantando, outros regando, uns indo, outros sustentando, mas todos crendo no mesmo Deus, que faz tudo perfeito no tempo dele. O que era promessa se tornou realidade, e o que é realidade agora é movimento. Um movimento de fé, de amor, de generosidade. Um movimento que atravessa fronteiras, conecta nações e revela o que significa ser uma igreja em vários lugares. Somos uma só família, espalhada pelo mundo, unida pelo mesmo Espírito, pelo mesmo fogo, propósito e chamado. Porque o que o Senhor começou, ninguém pode parar. E nós sabemos, está só começando. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os distribuíam conforme a necessidade de cada um. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e todos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Atos 2. Aleluia! Tem missionário aí, gente? Tem missionário aí? Tem? Diz um eis-me aqui, então. Gente, vocês não escutaram nada hoje, não é possível. Vou perguntar de novo, tá bom? Tem missionário aí? Então, os missionários digam, eis-me aqui. Amém, Senhor. Ouviu, né? Ele anotou. Ele anotou. Teve gente que ficou na dúvida. Mas é aqui, é lá, é aonde for. O Senhor nos chamou. E o nosso sim hoje, ele é coletivo. O nosso sim hoje não é mais do Antônio, não é mais da Érica, não é mais do Ricardo, da Mari, da Pati, do Edu, do Tiago, da Paulinha. O sim que o Senhor, que nós estamos entregando para o Senhor hoje, é de uma comunidade inteira. Quem está comigo aqui? Amém? Amém? Agora eu vou ter o privilégio de chamar ela. Surpresa, pode entrar. Tcharam! Brincadeirinha, gente. Ela está lá, mas ela está aqui. Né? E nós somos um só corpo. Nessa semana que foi aniversário dela, eu falei para ela, tudo bem, você está aí com as minhas cis, que eu ainda não conheço, mas vou conhecer. Não tem problema, porque esse dia vai chegar. Amém? E nós somos felizes, satisfeitos no Senhor, pelo sim deles, que nos alcançou um dia e hoje está alcançando novas pessoas lá. Vamos ouvir agora, com muita alegria, nossa pastora Érica. Aplaude, Senhor. E agora com vocês, Érica Oliveira, pastora da Vida Church. Era março de 2007. Aos 25 anos, além das 18 malas, eu carregava a nossa terceira filha na barriga e dava mão aos outros dois, Júlia com 6 anos e Alberto com 3. Antônio organizava todos os documentos, esperava com atenção cada mala que passava pela balança, com muito além dos saudosos 32 quilos de cada mala. O atendente da companhia aérea não olhava o peso, só passava e colocava a etiqueta de heavy em cada uma. A família toda estava lá.
os amigos de perto, gente que estava no ministério com a gente. Eram lágrimas, a maioria de uma saudade antecipada e algumas de tristeza. Talvez pela percepção de que aquele movimento não era só uma viagem missionária, por um período, mas sim a mudança de vida que nunca mais seria a mesma. Os avós não veriam os netos correndo nas suas casas. Os tios não poderiam desenvolver o relacionamento comum de quase pais que tinham nascido. Os primos não herdariam as roupas e teriam que aprender a amar aqueles ilustres desconhecidos nos encontros esporádicos. Entramos no avião em São Paulo e para a primeira parada em Madrid. Era o meu primeiro voo internacional. Eu nunca tinha saído do Brasil. As crianças dormiam no nosso colo enquanto esperávamos aquela conexão. Antônio e eu nos olhávamos pensando, vai dar certo. Até porque essa tinha sido a nossa escolha desde o casamento às pressas. Havíamos escolhido que ia dar certo. São 25 anos escolhendo que vai dar certo. O segundo voo pousou em Gibraltar, um país do Reino Unido, incrustado no território espanhol, ao lado da nossa nova cidade. Os missionários nos receberam, levaram a gente para o apartamento que já estava esperando por nós. Tudo novo. Não um apartamento, esse era velho, tinha traças, aqueles insetos que comem a nossa roupa. Muito diferente da casa e da vida que havíamos deixado no Brasil. A vida era toda nova. Cheiros, sabores, texturas, clima, idioma, tudo. Ah, eu continuava grávida, lembra? A Luísa